Bom, gente, essa sessão, a Tarde de Memória, né, ela tem tudo a ver com o Projeto REC, porque ela é a base do projeto, né? Essa coluna, ela começou a ser produzida em outubro de 2020, ainda durante a pandemia. E a ideia era exatamente, a partir, né, de reportagens, e continua sendo, a partir de reportagens, a partir de fotografias e outros elementos que compõem aqui o acervo do CEDOC à Tarde, a gente contar histórias e contextualizar essas histórias, né? Porque na verdade é isso, o jornalismo ele faz essa memória do cotidiano, né? E muitas das experiências elas não são muito diferentes. Então, ali durante a pandemia, por exemplo, deu para a gente ver o que foi a epidemia de gripe espanhola em Salvador, né? E registrada ali nas páginas de à tarde, a angústia muito parecida com o que a gente estava vivendo em relação à Covid. Né? A diferença talvez foi a questão do isolamento físico, que essa pandemia ela teve essa característica, né? Pela primeira vez a gente ficar em isolamento físico, não isolamento social, porque as próprias tecnologias de informação e comunicação permitiram que a gente continuasse, inclusive, produzindo conteúdo sobre. Mas tem sido fascinante fazer essa coluna, porque não apenas a gente traz, né, digamos assim, para a discussão alguns fatos muito interessantes e que muitas vezes a gente pensa que são desafios, que são questões do presente e na verdade estavam ali. Eu me lembro, por exemplo, de uma tarde de memória sobre um transgênero, uma mulher transgênero em Itabuna, em 1930. Né? Ou um baile gay, em 1937, que foi invadido pela polícia. Né? Então, os anônimos também aparecem por essas páginas, têm aparecido por essas páginas da coluna Tarde de Memória, como Dona Maria Isabel, uma senhora africana que aos 106 anos, em 1923, saiu do Cabula, foi na sede do Jornal à Tarde, que na época ficava no comércio, para pedir para ser fotografada. Né? E a partir desse pedido, a gente pôde ali, eu pude ali, né, discutir naquela coluna, nesse número específico, a importância da fotografia para pessoas negras, né? Não era algo tão acessível. Então tem sido muito interessante. Além disso, poder fazer um diálogo nessa coluna com especialistas das mais variadas áreas, colegas pesquisadoras e pesquisadores, né, que estão ali muitas vezes trabalhando com alguma daquelas questões. Então tem sido fascinante e ao mesmo tempo mostrar o quanto é importante a memória de um jornal que tem 110 anos, né? Completou 110 anos. A Tarde foi fundada em 1912. Então, assim, o que tem passado, né, por essas páginas? E olha que a gente mostra só um pouquinho do que o jornal tem registrado ao longo desse tempo e também o que ele guarda para fazer a sustentação dessa produção de conteúdo, que é esse acervo maravilhoso, né, que vocês têm visto aqui fragmentos desse acervo, né? Então, essa coluna tem sido uma experiência, para mim, né, que estou fazendo, uma experiência fantástica e ela tem possibilitado desdobramentos como, por exemplo, o Projeto REC, e é por isso que ela é uma das seções desse projeto.